No podcast de hoje, vamos conversar com a fisioterapeuta Daniela Martins, professora de yoga há 16 anos. Vamos falar sobre corpo em movimento, mente em paz, yoga e meditação para as pessoas com mais de 60 anos. Posso chamar de Dani? Claro. Porque aí a gente já cria aí uma intimidade. Afinal de contas, somos amigas há um tempo já, né, Dani? Sim. Dani, me explica um pouco, como é que o yoga entrou na sua vida? Gabi, eu sempre fui muito movimento. Eu entrei na fisioterapia por causa do corpo, pensando no movimento. Eu sempre fui bailarina desde pequenininha, 3 anos de idade eu já dançava. E o yoga, eu achava lindo aquelas posturas. E eu fui pelo corpo, pela parte física. Mas quando eu cheguei e comecei a fazer o curso de formação, eu percebi que o yoga vai muito além da parte física. Ele é, assim, transformador, mas eu comecei mesmo por essa parte. Mas eu me transformei praticando yoga. E nessa experiência com o yoga, quando que você decidiu ir à Índia, conhecer um pouco mais? Foi um convite? Fazia parte do curso que você estava vivenciando naquela época? Como é que entrou na sua vida essa viagem que você fez à Índia? Quanto tempo durou? E o que você aprendeu com essa passagem por lá? Eu me formei com o professor Fábio Goulart, que era lá de Petrópolis, e ele normalmente fazia essas viagens. Convidava os alunos, convidava assim, amigos também, e ele já tinha grande experiência em viagem para a Índia. E aí, quando eu me formei, ele falou: Dani, eu acho que você vai aprender muito indo para a Índia, fazendo um curso lá, porque eu já estava dando aula para ele, que assim que eu me formei, ele me chamou para dar aula no estúdio dele, e assim eu fiz. Eu falei, que vontade mesmo, né? Porque quando a gente conhece o yoga, a gente se apaixona. Por vários motivos, porque você aprende a escutar, a se escutar. E lá na Índia, eu fiquei 25 dias. E foi transformador mesmo, porque a Índia parece um outro planeta, sabe? Você chega lá, é muito diferente. As pessoas são diferentes, a energia é diferente. E lá eu fiz curso de meditação, fiz curso do yoga mesmo, da parte postural. E aí eu percebi, eu fiquei muito feliz, por sinal, em ter ido, porque eu vi que as aulas de lá eram muito parecidas com as minhas aulas, sabe? Então, foi incrível. Falando então agora já do yoga enquanto atividade, né, que as pessoas podem praticar, quais são os benefícios dessa prática para as pessoas acima de 60 anos, que é o que nos interessa hoje, né? Sim. Vamos falar sobre isso, para que as pessoas com mais de 60 entendam o que elas podem conseguir através dessa prática. O yoga, ele traz equilíbrio, que eu acho que é essencial para idosos, né? Porque para evitar as quedas. E além do equilíbrio, ajuda nas dores articulares. Não só nas dores, as pessoas que não têm dor também ajuda nessa mobilização articular. E além dos benefícios físicos também tem a parte respiratória, que é essencial para a vitalidade. Então, quem respira melhor, vive melhor. A gente nasceu, a primeira coisa que a gente fez quando a gente nasceu é respirar, né? E às vezes a gente esquece de respirar durante a vida. Mas se não que esquece, né? A gente respira sem pensar, na verdade. E o yoga ensina essa parte, a gente respirar consciente, trazer essa consciência para a respiração, que aí ajuda a gente a estar mais presente e mais grato e com mais autocuidado mesmo. As pessoas com mais de 60, que nunca viram, né, alguém praticando, que não tem ideia do que seja o yoga, como é que você pode resumir para nós, através de descrevendo alguma posição, o tipo de movimento, uma pequena prática ou uma postura que vai ser adaptada para aquelas pessoas durante a prática do yoga, para que a gente consiga entender. Fala assim, não, eu quero praticar, mas eu tenho receio de não conseguir, sendo um idoso. O yoga não tem idade, né? Com qualquer idade a pessoa pode praticar. Então, tem pessoas que acham que precisam ser flexíveis ou fortes, e não é isso. Você vai ganhar
a flexibilidade e a força na prática. Então, se a pessoa tem dificuldade de sentar, até naquela postura de meditação, né, que a pessoa fala, nossa, nem isso eu consigo fazer, mas você pode usar uma almofada, você pode fazer sentado numa cadeira, e assim você vai ganhando essa força na coluna mesmo, e vai melhorando a sua flexibilidade, a força. Então, o yoga é para todos, é de criança até idoso mesmo. São posturas, movimentos. Como que você descreve para nós, assim, o que seria o yoga? O yoga? Principalmente se eu não tenho tanta mobilidade nesse momento, né? Eu sou uma pessoa que não consigo sentar no chão, porque se eu tiver que sentar, vou precisar de ajuda, tanto para sentar quanto para levantar. Então, eu mexeria meus braços, eu mexeria as pernas. Que tipo de movimento eu estaria fazendo nesse momento? A gente pode fazer o yoga na cadeira, igual eu disse, né? Assim, mas tem os props também, eles chamam de props, que são, são coisas para ajudar. Tem elástico, aí tem a própria cadeira mesmo, tem uns tijolinhos que ajudam, a almofada. E a gente tá falando da parte física, né? E assim, na parte física, a pessoa que começar a praticar sem medo, sem se cobrar, muito importante é isso, não precisa se cobrar, a cada dia vai evoluindo e eu tenho certeza, assim, pela minha experiência, que a pessoa consegue, sabe? Depois ela vai conseguir, vai se soltar e vai ver como fez bem para o corpo mesmo. E o professor consegue adaptar. Sim, consegue. Consegue adaptar uma aula para as pessoas que estão ali naquele momento. Isso, que seriam com a cadeira mesmo, ou pode fazer deitado. É bem bacana também uma aula deitada, assim, com várias posições deitadas, e faz a meditação deitada, faz a respiração deitada. Então, o que você pode dizer para a pessoa que tem esse medo de acompanhar uma turma de yoga? Por exemplo, eu fiquei sabendo que no parque tem uma turma que vai fazer o yoga em determinado horário, tenho curiosidade de participar, eu posso ir sem medo, eu vou conseguir aproveitar de alguma forma? Eu acho assim, só vai, e o medo existe em várias situações mesmo, mas é só enfrentar, e depois que você enfrenta, você fala, opa, era só isso? Então, assim, é importante ir, vai sem se cobrar, vai, e respira, e aí dá certo. Quando a gente une meditação com yoga, né, que eu entendo que as duas coisas andam juntas, que podem ser feitas no mesmo momento. Sim, o yoga porque a gente falou que da parte física primeiro, mas a meditação está dentro do yoga. O yoga, a meditação é uma parte do yoga, sabe? Então, assim, toda aula tem meditação, tem respiração, tem a parte física. Nós daqui do Ocidente, né, a gente vê o yoga mais pela parte física só. Mas depois que começa a praticar, começa a perceber que não é só isso. É além da parte física. Foi isso. Eu me encantei pela parte física, porque a gente se encanta pelas posturas, mas depois que conhece a meditação, que aí conhece que tem que você, quando medita, você tá se dando um presente, se doando, assim, que você tem esse autocuidado e o autoconhecimento, que é importante, né? A meditação, ela consegue ajudar na ansiedade, na insônia? Totalmente. E, de certa forma, ajudar os idosos? Totalmente, Gabi. Assim, é impressionante. Na insônia, que eu acho que com a idade as pessoas dormem menos, parece, né? Quando a gente é mais jovem, a gente dorme mais. E aí as pessoas dormem menos. E o yoga, com certeza, ajuda, porque junto com a respiração, né, ajuda a acalmar, que uma respiração profunda estimula o sistema nervoso parasimpático. Então, abaixa o batimento cardíaco, você fica mais tranquilo e assim dorme melhor também. E aquela pessoa, e às vezes, né, os idosos podem se encontrar também nesse grupo, de falar assim, não, isso não é para mim, eu não consigo fazer essa meditação, às vezes por desconhecimento, né, da própria técnica. Sim. Mas falando, não, eu sou muito agitado, eu jamais conseguiria ficar sentado sem fazer nada. O que você diria para essas pessoas? Como é que você pode descrever essa técnica também da meditação, para que a gente entenda, né, que existem vários benefícios, e entenda que qualquer pessoa pode fazer. Eu já escutei isso muito de alguns alunos, é incrível. E são esses que eu mais gosto, porque são esses desafios que você vê, nossa, a pessoa falava que não conseguia ficar parada, e de repente você vê a pessoa plena,
sorrindo lá, ou assim, meditando e conseguindo superar esse desafio, sabe? Então, esses alunos são os mais incríveis para mim. E uma das coisas que é importante fazer assim, na meditação para eles é não ter essa ansiedade de não pensar em nada. Uhum. Não é não pensar em nada. Você pode pensar, só que simplesmente deixe os pensamentos passarem. Eu sempre falo com meus alunos assim, para imaginar como nós somos um céu azul e os pensamentos são as nuvens. Uhum. Eles existem, as nuvens existem, mas deixem as nuvens passarem, que de uma hora ou outra o céu fica todo azul, né? E isso acontece com a nossa mente. Eles passam, você só observa os pensamentos, deixa aí e de repente a mente fica tranquila. Na minha primeira experiência com meditação, que eu acreditava que eu também não fosse conseguir, eu comecei a prestar atenção na respiração. Importante isso. Então eu respirava consciente do que eu estava fazendo naquele momento, né? Isso. O ar entrando, a forma como o meu corpo trabalhava naquele momento em que estava enchendo, né, os pulmões de ar, enfim. E isso me ajudou muito a focar, então, nesse momento. E, de repente, a ficar mais, né, vir ali, me acalmando de alguma forma. Que tipo de orientação, enquanto professora, você consegue dar para os alunos que estão ali pela primeira vez, que estão tentando, mas que têm receio de não conseguir? Você descreveu perfeitamente, porque é isso. Quando você foca na respiração, já é uma meditação, você está focando em algo. Então, se a mente, eu sempre falo para meus alunos, se sua mente fugir, estiver pensando em algo, volta a sua concentração para a respiração. Sente o ar entrando nas narinas, passando atrás da garganta, chegando nos pulmões e sente esse ar saindo. E aí a sua mente vai te puxar de novo, porque a nossa mente nos auto-sabota, né? Puxa de novo, pensa, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho um compromisso, volta para sua respiração. E assim você vai treinando a sua mente. Ela sai, você volta. Ela sai, você volta. E quando você vê, você está treinado mesmo. Então, por exemplo, vamos falando um pouco dos idosos, ou enfim, das pessoas com mais de 60 anos, um trânsito pesado, um engarrafamento, ou um estresse no dia a dia, ou um momento, às vezes, familiar, que me tirou, né, do sério, me deixou ali muito nervoso, enfim. Como é que você orientaria, através da respiração agora, para que essa pessoa conseguisse, naquele momento, dar uma parada, diminuir um pouco, né, aquela sensação ruim que vem junto, associada com o estresse, e com a raiva, e, enfim. Como que você orienta para nós, para que a gente, de repente, consiga usar essas técnicas nesses momentos? Isso, respira, é isso, sai um pouquinho de cena e respira. Pode ser a respiração quadrada, que é uma respiração que você inspira em 4 segundos, mantém o pulmão cheio em 4 segundos, exala em 4 segundos e pulmão vazio em 4 segundos. Faz isso algumas vezes e volta. Aí a pessoa vai perceber como já acalma e como consegue não ser tão reativo naquele momento. Porque o yoga ensina muito isso, a gente respirar antes de agir, porque é importante, às vezes a gente age e depois a gente se arrepende, né? Se arrepende. E às vezes, se você faz uma simples respiração, você já consegue agir melhor, né? E existe uma diferença para ensinar para essa faixa etária, com mais de 60 anos, 70, 80, enfim. Ensinar para esse público e para a pessoa mais jovem, você percebe se existe diferença? Você tem uma técnica? Eu acho que tem uma diferença, sim. Para idoso, eu acho importante você ter uma escuta melhor e na hora de explicar também uma calma, um acolhimento na hora de falar, sabe? Mas a técnica é a mesma. Para idoso ou para jovem, a técnica é igual. E se a gente fala, então, que meditação é coisa de jovem, isso é mito ou é verdade? Mito total. Total. Meditação é para todos, yoga é para todos. E para criança e principalmente para idoso, porque idoso já passou muita coisa na vida e precisa mesmo dessa pausa, porque às vezes a vida foi corrida, a vida está passando e a meditação e yoga é uma ferramenta incrível para o autocuidado mesmo, para o autoconhecimento. Você tem alguma história para contar para nós, de algum aluno que te marcou, algum momento durante esses anos todos, né, praticando yoga, que você possa dividir
conosco aqui? Tenho, Gabi, uma história de um casal que eles foram meus alunos lá em Juiz de Fora. Na época eles tinham acho que uns 62, 63 anos. O Álvaro é mais velho, ele deve ter quase 70. E eles foram meus alunos por muito tempo em Juiz de Fora. Viajaram comigo para a Índia. E o Álvaro, ele chegou, é curioso que ele chegou na aula falando que tinha labirintite. Eu não posso fazer porque eu tenho labirintite. Eu falei, não, Álvaro, vamos fazendo, sem se cobrar muito. E assim ele fez. E ali adorava yoga, ela já praticava yoga em São Paulo, ela morava em São Paulo e estava em Juiz de Fora. E eles eram assíduos, estavam sempre nas aulas. E o Álvaro, no final, assim, depois de um tempo de prática, ele fazia até invertida. Ele e ela. Olha, os dois com mais de 60 faziam a posição invertida sobre a cabeça, que é uma posição super desafiadora que muitos jovens não conseguem. Então, eles me marcaram muito. Olha que interessante. E como que eles eram, assim, né? Pensando em comportamento, como é que o yoga transformou a vida deles? Se eles chegaram a conversar isso com você durante esse tempo de convivência? Conversaram, porque quando a gente foi para a Índia, eles eram muito gratos ao yoga, sim. E eles falaram, Dani, me transformou, né, eles assim, pela essa calma, por conseguir ter uma paz interior, uma paz e saber que a gente não tá, eles até comentaram comigo que a gente não tá no comando das coisas totalmente, a gente às vezes com a vida a gente tá sempre no controle, e na verdade tem coisas que a gente não controla, e o yoga é uma ferramenta incrível para isso, para ajudar a gente a perceber, né, que quando a gente quando a gente não pode mudar algo, que a gente tem que confiar. Confia que dá certo. E a gente conversou sobre isso na Índia, sabe? Muito, assim, desse controle. O que dizer para as pessoas hoje que têm uma vida acelerada, que passam, de repente, no dia a dia por situações, né, que são mais estressantes, pessoas que com mais de 60 anos, mas que ainda trabalham, né, estão no mercado de trabalho, têm suas preocupações diárias. O que dizer para essas pessoas quando né, sobre a técnica do yoga e da meditação, para que elas consigam ter mais qualidade de vida? Eu digo assim, vivam o presente, porque o presente, como o nome mesmo já diz, é um presente. Então, pessoas que ficam com a cabeça muito no passado podem ser deprimidas, né? E pessoas que estão com a cabeça muito no futuro são pessoas ansiosas. Então, o yoga e a meditação fazem isso, para você viver o presente, que esse é o momento mais importante da nossa vida. O que passou, já passou. O que vai vir, a gente não sabe ainda como vai vir, então curta o momento presente com seus filhos, com seus amigos, familiares, assim, e com pessoas que realmente importam pra gente. É muito legal. Para a pessoa que quer começar, o que você orientaria? Onde ela pode, às vezes, procurar, né, informação, por exemplo, online, vendo uma aula, entendendo como funciona, praticando algum tipo de respiração. O que você pode orientar? O ideal mesmo é primeiro ter eu acredito, né, ter uma vivência presencial. Mas estudar o yoga é muito importante mesmo, ler artigos e sobre a filosofia, que é uma filosofia incrível, muito vasto, né? Ver aula também é legal, mas eu acho que para pessoas acima de 60 anos, o ideal é estar ali perto, para poder corrigir a postura, para poder realmente estar junto, para não acontecer nada com o corpo mesmo, sabe? Ter um profissional que possa te orientar melhor. Eu acho que é melhor mesmo. Enquanto a meditação ou respiração? Aí não, dá para ser guiada, né? Meditação guiada, tem muito na internet, online, tem várias. Meditação guiada, respiração, aí isso pode fazer sozinho mesmo, depois que aprende. O yoga é interessante que depois que você aprende, que ali você pode fazer sozinho em casa, até a parte física também, porque é uma prática gostosa de fazer, uma prática fácil, não é assim difícil, sabe? Então depois que você aprendeu, você pode fazer em casa e tá tudo bem. E é válido. É válido muito, todos os dias. E benéfico, né? Isso. Dani, em relação ao objeto, que a gente sempre pede para o convidado trazer, o que você trouxe? E por que esse objeto
te traz, né, alguma coisa que vale a pena ser colocada para nós. Qual a importância desse objeto para você? Eu trouxe o Ganesha, posso pegar? Pode. Então, eu trouxe o Ganesha, que eu ganhei na Índia. E o Ganesha, na tradição hindu, ele é o removedor de obstáculos. É como se é o início de tudo. E remove os obstáculos. Então, o Ganesha, para mim, representa um início que o yoga me transformou, sabe? Eu comecei a ser outra pessoa depois que eu comecei a praticar o yoga. E também mostra que no caminho existem os obstáculos, mas que com clareza, com fé e disciplina, é possível a gente enfrentar os obstáculos, né? Que legal. E muita gente mistura, enfim, confunde, né, às vezes as tradições culturais que vêm atreladas ao yoga, a religião. E não tem, né, essa ligação. Não, yoga não é religião, yoga é uma filosofia de vida. Mas a religião hindu, né, que o yoga vem da Índia, existe. Então, assim, tem alguns mantras que falam dos deuses, mas o yoga mesmo não tem ligação, sabe, com religião. Uma prática, que é física. Física, mental, é uma prática que não tem a ver com religião. É uma filosofia de vida, né? Que a gente fala, uma filosofia de vida, não uma religião. O yoga, ele é olhar para dentro? Sim. E o que você considera olhar para dentro, assim? É olhar para dentro e saber que você é imenso lá dentro. Que você tem uma imensidão mesmo. A gente fica muito focado no que está acontecendo fora, no exterior, mas aqui dentro tem a nossa essência, tem a nossa imensidão, sabe? Então, o yoga é isso, você se conhecer para você poder florescer, né? É um tempo, durante a prática, é um tempo em que a gente consegue olhar para nós. Isso, para nossa essência, para escutar nosso coração, a nossa essência mesmo e tirar as máscaras, porque no dia a dia a gente tem, né? A gente não fala com o porteiro igual a gente fala com o nosso chefe de trabalho e a gente tem aquelas máscaras mesmo, mas não de uma coisa negativa, mas, né, você tem vários estilos. Com seu amigo você não é igual com que você é no trabalho, mas o yoga não, ele tira isso tudo e pensa na sua essência mesmo. Então, assim, quanto mais a pessoa pratica, mais ela vai se autoconhecendo. Se autoconhecendo. Isso. Corrigindo, às vezes, isso. Aquelas amarras. Isso mesmo, Gabi. Olha que interessante. E, assim, na sua experiência, né, 16 anos, quanto tempo você pratica diariamente, semanalmente? Como é que o yoga tá na sua vida atualmente? Eu sinto falta de dar aula de yoga, que atualmente eu não estou dando muitas aulas. Lá em Juiz de Fora eu tinha turmas regulares, né? Aí quando eu vim morar em Brasília, eu dei algumas aulas, até para você já, né, Gabi? Mas eu pratico em casa a respiração, ensino a respiração para o meu filho, que às vezes ele fala, mamãe, eu não consigo controlar a raiva. Eu falo, filho, vamos respirar. E eu ensino para ele. E eu pratico, assim, não sempre, mas toda semana. Respiração, meditação e a parte física nem tanto agora. E no seu trabalho, você consegue usar o seu conhecimento, né, da prática do yoga, da meditação, para o atendimento dos pacientes? Sim. Quando está ali hospitalar, no atendimento diário? Sim, porque na parte da fisioterapia respiratória a gente tem os padrões ventilatórios, né? E eu faço vários exercícios de yoga como padrão ventilatório, sabe? Ensino. E depois o paciente me fala, nossa, me deu até um sono. Ele fala assim, sabe? Eu falo, isso mesmo, respirar é isso. E aí eu ensino alguns para equilibrar, porque tem pacientes, às vezes, que estão internados na internação. Tem até um lá agora. Ele tem uns 70 anos, ele está lá esperando para uma cirurgia cardíaca, ele está ansioso. Ensinei vários exercícios para eles. E ele sempre me agradece. Dani, que bom, tá me fazendo um bem esses exercícios. Olha que interessante, né? Dentro da sua prática. E sem contar para os militares, né, Gabi? Que eu levei o yoga também para os militares mesmo, porque você já trabalhou lá, sabe que é um ambiente, às vezes, que as pessoas estão um pouco sobrecarregadas, porque são da área da saúde, também são militares, e aí eu já consegui levar
fazer um projeto e levar o yoga para o HFAB. Então, foi muito interessante. E a procura foi muito... A troca, sabe? Vários militares gostaram e se sentem mais tranquilos para trabalhar no dia a dia, assim. Sim, cuidando de quem cuida, né? Isso. Pessoa tendo aquele tempo para olhar para si, né? Isso mesmo. Muito interessante. Assim, o que você me diria se eu quisesse estimular, de repente, um idoso, né, da minha família, que está comigo, a praticar, né, o yoga, a meditação? Como é que você conseguiria me orientar para que eu conseguisse levar essa pessoa para uma prática? Eu te falaria para você fazer primeiro. E assim, com a sua mudança, eu acho que a pessoa ia perceber, nossa, como a Gabi mudou, como ela tá bem com essa prática de yoga, e seria mais fácil para você levá-la com você, sabe? Primeiro começando com você, praticando, e assim depois, com a sua mudança, com seu exemplo, né? Eu acho que a pessoa praticaria depois. Isso aí. Dani, quando a gente fala de meditação, yoga e natureza... Tudo a ver. Tudo. O que você consegue trazer para nós, assim, para que as pessoas consigam, de repente, olhar para o mundo de uma forma diferente, né? Para que a gente consiga sair da caixa, sair ali daquela vida, às vezes, tecnológica, muito focada agora, né? Mais ainda na parte tecnológica de celular, internet, porque eu vejo hoje que o idoso, principalmente, né? Ele, na ociosidade, às vezes, né? Quando já está aposentado, tá a vida mais tranquila nesse aspecto, ele está, então, agora focado ali na tecnologia. É o tempo inteiro mexendo, assistindo, né, buscando muita informação. O que você traz para nós, para que a gente consiga, às vezes, olhar para outro... Focar em outras coisas, olhar para outro lado. Então, os indianos falam que nossa mente é um macaco maluco com o rabo pegando fogo, né? E é isso mesmo, nossa mente está sempre muito agitada, pensando várias coisas, às vezes coisas que não são reais, e a tecnologia agitou mais ainda. Então, é importante, o que faz a gente se conectar com nós mesmos e... O que nos ajuda na ansiedade é a natureza. Porque pode ver, uma pessoa que está ansiosa, a mente é alimentada pelos 5 sentidos. Uma pessoa, se você vê alguma coisa gostosa, você vai querer comer. Sua mente fala, nossa, mas isso é gostoso. Se você sente um cheiro de um hambúrguer, você fala, eu quero comer. Ou se você vê uma roupa bonita, você fala, eu quero comprar. A mente está sempre assim, né? Então, para você tirar essa ansiedade, você precisa da natureza. Porque na natureza você observa o quê? Coisas bonitas. Um pássaro. Você sente o cheiro da mata, você se acalma com aquele barulho, com o barulho do rio, e a mente não tem essa coisa de comprar, de comer, Então, assim, quando você está ansioso, natureza, porque tem gente que fala assim, eu tô ansioso, eu vou pro shopping. Meu Deus, no shopping, você vai querer tudo? Você vai querer comprar o que às vezes você não tem, né? E na natureza, não. Você volta ali para a sua essência mesmo. Se acalma, né? Se acalma, realmente, observando a natureza, observando os pássaros, as árvores, naquela sombra gostosa, aí você senta ali naquela sombra, fala, opa, vou aproveitar e vou respirar, né? Então, assim, é outra isso realmente é para acalmar mesmo, né? Então, assim, a mudança de hábito, né? Sim. Procurar caminhar, programas às vezes, na natureza. Ao ar livre. Isso. É uma coisa que você considera, assim, importante. Sim. E que a gente consiga, às vezes... Ou levar, né, alguém da família, né? Isso, assim, convidar. Ou ter essa própria percepção, né? Sim. De que nos faz bem. Tem alguma coisa que você gostaria de falar para quem está nos ouvindo? Nesse aspecto, pensando na vida hoje, como ela tá, como ela é, com tudo que a gente tem hoje, né, acontecendo. E o que você entende que é importante, que às vezes a gente ainda não se conscientizou. Então, o recado, eu acho que respirem. O importante é isso, respirar para ter presença, para se autoconhecer. E vamos praticar yoga, quem sabe, comigo um dia. Eu marco com a Gabi convida todos para uma prática juntos.
Para que as pessoas procurem, né, na cidade onde no parque da cidade que tem, né, ou onde moram, né, porque a gente não está falando aqui só de Brasília, mas... Para que abram a janela, para que olhem para o céu. Isso. Não é? Para que olhem a lua, às vezes tem gente que nem olha a lua, né, assim, eu falo, você viu a lua hoje? Não reparei, mas assim, tão importante essa energia da lua, de uma árvore mesmo, de uma sombra de uma árvore, sentar ali só por... estar presente. As estações, né? O que acontece com a natureza. Observar. Às vezes de dentro mais. do carro, enquanto está naquele engarrafamento, ou enfim, transitando ali pelas ruas, você olhar pela janela e conseguir observar que tem uma... Que a vida está ali, né? Que assim, o universo, que a mãe natureza tá ali, presente pra gente, né? O tempo inteiro. Isso é interessante. Te agradeço muito. Gabi. Obrigada. De novo, mais uma vez. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Obrigada. Para nós hoje. Você é maravilhosa. Juntas. É luz. Amiga. Obrigada.